Olá, seja bem-vindo por aqui. Hoje nós começaremos uma nova série de leitura que eu vou realizar com você, compartilhando um pouquinho desse conhecimento desse livro que provocou profundas transformações em mim no ano de 2023 e que agora eu quero reforçar esses aprendizados no ano de 2024 e compartilhar com você esse conteúdo tão magnífico. O livro em questão é Um Curso em Milagres, a edição integrada. E para que a gente possa absorver ainda mais esse conteúdo e desenvolver esse curso no decorrer do ano, serão realizadas a leitura do livro-texto e o exercício diário para que você possa assimilar essa informação e colocar ela em prática dentro da sua vida. Então já ativa as notificações para que você possa receber esse conteúdo e seguir acompanhando com a gente. Vamos lá? Introdução geral. A Fundação para a Paz Interior, Foundation for Inner Peace, tem se guiado pelo princípio de que a tradução de um curso em milagres tem que ser tão próximo quanto possível do original em inglês. Os tradutores de um curso em milagres fazem face a dois desafios. Em primeiro lugar, precisam dominar o curso em inglês, que não é sua língua natal. Depois, tem que expressar essa compreensão nas suas respectivas línguas, um processo sobrecarregado com todos os problemas de conectar duas culturas diferentes. Eles precisam vencer ambos sem perder o significado e as sutilezas do sistema de pensamento do curso. Temos mantido um padrão rigoroso na seleção, treinamento e supervisão desses tradutores. De fato, muitas vezes a seleção de um time de tradução qualificado tem nos custado anos. Normalmente, um tradutor responsável, muitos leitores e um editor. Algumas traduções têm se processado ao longo de mais de 10 anos, com mudanças nos grupos encarregados e muitas revisões, para que se consiga captar o espírito e o significado de um curso em milagres na língua em questão. Buscando manter esse alto padrão, temos adotado as seguintes diretrizes. Primeiro, nossa regra básica é: permaneça fiel ao significado específico de cada frase de um curso em milagres, como o curso declara. Um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca altera o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma, de modo que o significado original se mantenha. Portanto, sempre que há uma escolha quanto a preservar o significado do texto em inglês e um estilo mais literário ou poético, a preferência vai sempre para o primeiro. Uma grande parte de um curso em milagres, inclusive todo o livro de exercícios, começando com a lição 99, é escrita em pentâmetro iâmbico, a métrica de Shakespeare. É praticamente impossível manter essa forma poética em outra língua. Quase sempre tem sido necessário ignorar a forma poética para preservar o significado. Segundo, nossa segunda regra reforça a primeira. Não tente melhorar o curso. Os tradutores têm que resistir a algumas tentações típicas da sua profissão. Quando o inglês parece estranho ou ambíguo, eles são tentados a corrigir o inglês, melhorando o original ou esclarecendo o texto com palavras ou frases explicativas que não se encontram na rendição original. Para fazer face a tal tentação, temos ressaltado a importância de reter na tradução a ambiguidade original. Uma outra questão concerne ao uso consistente de certas palavras-chave. Muitos tradutores têm tentado usar sinônimos para dar ao curso um maior colorido. Temos insistido para que resistam a essa tentação, porque os estudantes precisam adotar certas palavras-chave como o fundamento do sistema de pensamento do curso. Ao longo do tempo, os estudantes percebem que o vocabulário do curso vem a ser o seu próprio. Assim sendo, pedimos aos tradutores que respeitem a escolha das palavras apresentadas pelo curso, mesmo que tal vocabulário
possa soar estranho aos leitores a princípio. Essas palavras têm que permanecer as mesmas ao longo de toda a tradução, exatamente como se encontra no original em inglês. Terceiro, a nossa terceira regra parece contradizer a segunda. Quando for necessário, mudem a sequência das palavras em inglês para que a tradução possa fluir corretamente. O inglês original nem sempre segue estritamente as regras gramaticais. Os tradutores têm sido autorizados a corrigir as imperfeições de gramática para preservar o significado na tradução. Outro ponto que requer a revisão do tradutor concerne ao gênero. Pelo menos em uma língua, o Espírito Santo é feminino. Em tal caso, insistimos que o tradutor usasse os pronomes do gênero feminino, mesmo que o original use exclusivamente pronomes no masculino. Quarta regra. Nossa quarta regra concerne as referências bíblicas no curso, que são mais de 800. A maior parte delas não são indicadas por aspas e podem facilmente passar despercebidas por aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia. Todas essas citações se referem à versão King James da Bíblia em inglês. Temos pedido aos tradutores que citem em sua língua natal a Bíblia que, naquela cultura respectiva, mantém o mesmo status que a versão King James em inglês, a menos que surjam problemas de força maior. Em um curso em milagres, algumas referências bíblicas são parafrases de versículos bíblicos. Os tradutores têm sido tentados a corrigir o curso citando a referência por inteiro tirada da Bíblia em suas respectivas línguas. Não temos permitido tais alterações. Se um curso em milagres parafraseia uma passagem bíblica, a tradução não pode deixar de fazer o mesmo. Quinta regra. A nossa quinta regra é: raramente faça uso de notas de rodapé. As notas de rodapé caem em 3 categorias de explicação. A. Jogos de palavras que se perdem na tradução. B. Expressões idiomáticas da cultura americana. E C. Citações bíblicas cujo significado dependa da King James Version ou Authorized Version em inglês e que não podem ser traduzidas de forma precisa na língua em questão. Em tudo, temos sido governados pelo princípio de modificar o menos possível o original em inglês. Sexto, a nossa sexta e última regra se refere à tradução de uma palavra importante, atonement. Quase sem exceções, essa palavra tem sido um grande desafio para os tradutores e problemática para muitos dos estudantes de um curso em milagres que falam inglês. Esse termo bíblico é um conceito central na tradição judaico-cristã, na qual expressa o plano de Deus para salvar os seus filhos pecadores e sobrecarregados de culpa, através do seu próprio sofrimento e sacrifício, assim como através da morte expiatória de Jesus na cruz. Como muitas outras palavras que um curso em milagres emprega, provenientes da tradição bíblica, a palavra atonement recebe um significado totalmente diferente daquele que lhe é conferido pelo judaísmo e pelo cristianismo. No curso, atonement se refere a correção da crença na realidade do pecado e da culpa. Essa mudança no significado de uma palavra conhecida é um exemplo do processo pedagógico do curso que, através do emprego de palavras detonadoras, traz à tona da mente do estudante aspectos reprimidos do sistema de pensamento do ego. Desse modo, o que é reprimido pode ser encarado e finalmente perdoado. Para ser efetivo, o processo de correção exige um reconhecimento de nossas crenças e conceitos equivocados, e não a sua repressão. Portanto, usar um termo mais benigno para atonement, tal como reconciliação ou redenção,
prejudicaria esse processo de correção dos nossos pensamentos equivocados, não permitindo que surgissem em nossas mentes em primeiro lugar, pelo uso da palavra, empregada tradicionalmente para atonement em todas as traduções, com a sua conotação, significando o desfazer da culpa através do sacrifício. Os estudantes de um curso em milagres vêm a ser capazes de verdadeiramente perdoar o sistema de pensamento do ego em si mesmos. Esperamos que esta tradução de um curso em milagres seja tão fiel quanto possível ao original em inglês, tanto em significado quanto em espírito, de modo que o mundo inteiro possa se beneficiar com esse importante documento espiritual. Somos gratos por estudantes de todas as partes do mundo poderem se unir a nós na viagem para casa. Foundation for Inner Peace. Essa foi a introdução do livro. Então, eles explicam, e aqui eu vou trazer para vocês também que eu vou buscar não trazer tanta elaboração quanto as explicações, né? Então, o livro, ele recomenda, vai ter outras recomendações também, daqui para frente, para que seja mantido o original. Então, as minhas interpretações podem ser equivocadas, cada um tem que ter as próprias interpretações. Então, pode ser que seja necessário você ouvir aos áudios mais de uma vez durante o dia, tá? Então, todos os dias eu estarei postando um trecho e um exercício. Um trecho junto com o exercício para que você possa aplicá-lo diariamente aí, certo? Nos vemos no próximo episódio.